Nós começamos esse estudo, né, falando primeiro do irmão mais velho, amém? Que ele tinha à disposição a herança dele. Volto a dizer, não pense em herança apenas como dinheiro, parte financeira, amém? Mas tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, a herança, é nos dado por intermédio da graça, amém? Mediante a fé. Não temos como trocar com Deus, amém? Então, o irmão mais velho ali representa aquele religioso no aspecto negativo, que tenta fazer boas obras para tentar trocar com Deus. Imagina que, por causa das suas boas obras, Deus está lhe devendo algo. Não. E nós temos ali o irmão, o filho pródigo, né, que recebeu a sua parte na herança, mas gastou ela de forma irresponsável. Nós podemos dizer também que são os dois, é o mesmo cenário, os dois estão desperdiçando a graça de Deus. Amém? Nós não fomos chamados para desperdiçar a graça de Deus. Tudo isso vai trazer grandes prejuízos para o reino de Deus, porque se eu sou uma pessoa que não tem entendimento, né, da graça de Deus, daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, certamente isso vai travar aquilo que Deus deseja que se manifeste através da minha vida. Isso vai produzir problemas no reino de Deus. Então, em vez de eu ser uma pessoa cheia de fé, ousadia para fluir em Deus, eu sempre, né, tenho aquela mentalidade de que, em vez de eu estar orando por um motivo certo, eu estou orando por um motivo errado. Estou orando para ser aquilo que já sou. Amém? Mas vamos lá. O apóstolo Paulo nos ensina, né, aos Romanos, toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Amém? Então, nós precisamos se manifestar, né? Nós carregamos algo poderoso em nós e nós precisamos manifestar isso ao mundo. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão indo para o inferno e nós precisamos se manifestar, nós precisamos, né, fluir, nós precisamos manifestar quem somos em Cristo. Paulo ensina claramente também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça comigo não foi em vão. Isso é algo poderoso. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém? Então Paulo sabia da riqueza que ele carregava e não desperdiçou essa riqueza, né? Nós somos aqueles que, Tiago diz no capítulo 4, verso 17, pense nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós não queremos ser esse tipo de pessoa. Agora o encargo, né, irmãos, não adianta falar nada de mover de Deus se você não tem desejo de participar do mover de Deus. Não adianta nada em falar sobre riquezas espirituais que nós possuímos se nós não temos desejo de usá-las. Se nós não temos desejo de impactar o mundo, se nós, o mundo, não digo todo mundo, mas o mundo que Deus te colocou, o seu ciclo de relacionamento. E a grande questão é que deve ser despertado em nós um grande desejo de ser usado por Deus. Você deve desejar, né? Eu falei aqui na semana passada que algo muito importante que acontece na vida daqueles que, do movimento pentecostal, é que eu vejo ali na vida dos jovens, já começam cedo tendo um desejo de ser usado por Deus. Muitas vezes nós tornamos a igreja apenas algo recreativo, um clube, um movimento de amigos, só que é muito bom ter amigos, é muito bom ter comunhão, mas perdemos uma essência poderosa de sermos usados por Deus. Apenas encontramos na comunidade um lugar que nós podemos desenvolver amizades, mas algo muito natural. Não, nós precisamos desejar ser usados por Deus. Todos os cristãos precisam desejar ser usados por Deus. É evidentemente que algumas coisas que nós estamos trabalhando aqui, não existe, você não vai ser usado por Deus se você não compreender a graça de Deus. Você não vai ser usado por Deus se você não compreender a nova aliança, a herança que você tem em Cristo, porque isso vai travar você. As crenças limitadoras travam pessoas que querem ser usadas por Deus, mas acabam não acreditando que podem ser usadas por Deus. Todos nós aqui podemos ser usados por Deus.
essa reunião que nós fazemos aqui tem um valor, mas ela se tornou também no cenário evangélico um tipo de reunião que representa pessoas que acreditam que ser cristão é apenas vir um dia na semana numa reunião onde alguém vai falar alguma palavra e que elas então já se dão por satisfeitas e acreditam que ser cristão se resume apenas a isso. E nós queremos aqui trabalhar alguns aspectos. Amém? Nós estamos falando muito, né, sobre 2 Coríntios capítulo 3, verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. Amém? Então nós estamos falando aqui nesses dias, né? Existem pessoas que querem ser usadas por Deus, mas porque ainda não entendem a nova aliança, estão travadas. Porque se sentem desqualificadas. Porque vivem debaixo de condenação, de culpa, e não têm ousadia no Espírito Santo. Amém? E nós falamos aqui algo muito importante, né? Primeira coisa, que se nós queremos realmente fluir em Deus conforme Deus deseja, nós precisamos eliminar a cultura do medo, a cultura do intermediário. E nós apresentamos aqui semana passada, falamos sobre essa cultura através de Moisés, que é a antiga aliança. As pessoas ali na antiga aliança, a partir do momento que passaram a viver pela lei que Deus deu a Moisés, elas baseavam o seu relacionamento com Deus na sua obediência. E ali nós podemos perceber que Deus mesmo fala muitas coisas importantes a respeito da santidade daquele povo, e que aquele povo não deveria ousar se relacionar com Deus, né? Por quê? Se não tivesse vivendo em santificação, baseado na sua própria obediência. Nós podemos ver que esse povo viu ali que a coisa era muito séria, e que por causa disso eles não queriam se relacionar com Deus. Eles queriam que Moisés falasse com Deus. Moisés fala com Deus e Moisés fala de Deus para eles. Eles não queriam ter relacionamento com Deus, é a cultura do medo. Toda vez que nós estamos vivendo na velha aliança, nós vivemos na cultura do medo. E é tão poderoso entender que você é justo em Cristo e que você agora se relaciona com Deus por causa da obediência de Cristo e por causa do sangue de Jesus, porque isso te dá segurança. Evidentemente que nós somos chamados, né, a andar em santificação, mas nós não podemos colocar a nossa santidade como base do nosso relacionamento com Deus, porque você sempre vai encontrar alguma falha em você, mas você nunca vai encontrar uma falha na justiça de Cristo. Então jamais nós estamos querendo ensinar uma comunidade a não andar em santificação, mas pelo contrário, aqueles que entendem quem são em Cristo e que Cristo é a sua justiça, eles é que começam a andar em santificação. Amém? Mas isso tira a cultura do medo, né? Nós falamos muito semana passada aqui sobre a questão da libertação. Por que muitas pessoas têm medo de orar por alguém que possa estar ali com uma possessão demoníaca? Porque se sentem desqualificados. Toda vez que você se sente desqualificado para fazer algo que Deus deseja que você faça, significa que você está andando na cultura do medo. Você está andando ainda baseado, né, na velha aliança e não na nova aliança. Mas toda vez que você se sente encorajado e capacitado por causa de Cristo, significa que você está andando na nova aliança. Amém? Isso é algo muito poderoso. E aí nós lembramos daquela música, né, que então me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Então toda vez que você ainda fica achando, né, que tem o fulano lá com um problema, então o Beltrano vai lá e pode orar, eu não posso orar. Você ainda está nessa cultura do medo, nessa cultura do sentimento de desqualificação, trazido por uma mentalidade da velha aliança.
E qual é o trabalho do Espírito Santo hoje? Revelar a nós cristãos que em Cristo nós somos justos. Romanos, no capítulo 5, fala que nós podemos reinar em vida por causa da abundância da graça e do dom da justiça. Paulo foi insistente em ensinar os cristãos sobre a abundante graça e sobre a justiça como um presente de Deus. Amém? Depois que eu recebo o presente de Deus, aí Paulo vai ensinar no capítulo 6, eu devo que eu tenho a possibilidade de render os membros do meu corpo como instrumento de justiça. Porque se agora eu recebi de Deus um dom chamado justiça, agora eu tenho a possibilidade de andar em justiça. Isso não é automático também. Eu preciso me render a essa verdade. Se você se render à verdade que é justo, você vai render todo o seu corpo a Deus, dizendo: o pecado não vai reinar mais. Eu estou debaixo da graça. Eu recebi de Cristo a sua justiça e agora o meu corpo, a minha vida vai ser para andar em justiça. Quando você não estiver andando em justiça, você não vai ficar ali com aquela mentalidade de desqualificação, porque você se qualifica por causa da justiça que você já recebeu. Mas você vai entender que você está andando em desarmonia com aquilo que você é. Você, de repente, se comportou indevidamente no seu casamento, no trânsito, em outras áreas da vida. Você vai ousadamente continuar se relacionando com Deus. Se você precisar expulsar um demônio naquele momento, você vai expulsar, porque você se relaciona baseado no que Jesus fez. Mas você também vai tomar uma atitude de quê? De arrependimento. Ou seja, eu não estou andando em conformidade com aquilo que eu sou. Amém? Você vai sentir até tristeza. Tristeza é diferente do sentimento de desqualificação e de acusação. Tristeza é o seguinte: poxa, como que pode eu, sendo justo em Cristo, redimido, nova criação, estar tomando essa atitude? Eu não vou tomar essa atitude, eu vou tomar a atitude certa, porque agora em Cristo eu posso tomar a atitude certa. Eu não sou mais escravo do pecado. Antes, você não pode exigir que um ímpio ande como santo, porque só pode andar como santo quem foi justificado. O ímpio, você tem que pregar a palavra da salvação para que ele venha nascer de novo, para que ele receba uma nova natureza. Mas agora você em Cristo já tem uma nova natureza. Então você pode andar em santidade. Você pode oferecer os membros do teu corpo como instrumento de justiça. Amém? Você jamais diga, por favor, jamais diga isso: eu não me sinto digno de orar. Eu não me sinto digno de pregar. Tudo isso é uma mentalidade da velha aliança, porque você está colocando como se você pudesse por causa da sua própria justiça. Não, você sempre se relaciona baseado na justiça de Cristo. Amém? Sempre. É tão bom. Você pode estar no melhor dia vindo de um jejum. Você só pode chegar diante de Deus por causa de Jesus. Você pode estar no pior dia. Você continua chegando diante de Deus por causa de Jesus. Jesus não mudou. Essa é a segurança que nós temos no Evangelho, de que o nosso relacionamento com Deus é baseado em Jesus. Em Jesus. E que Deus espera que você expresse isso no seu dia a dia. Amém? Então, o ministério da condenação já foi glorioso, mas ele é o ministério da condenação. Muitas pessoas vivem ainda baseado, nessa mentalidade que alguém é mais capacitado que eu e esse alguém vai fazer a obra. E muitos líderes cristãos acabam fomentando isso, com ensinos que não encontram no Novo Testamento, transferência de unção. Eu não tenho base no Novo Testamento para o ensino de transferência de unção. Tem transferência bancária, PIX, transferência de unção. Como é explorado esse assunto negativamente? Ou seja, você preste bem atenção. Você acredita que tem pessoas que têm mais poder espiritual do que você? Será que você já não chegou para alguém falando assim: você que é mais íntimo de Deus, fala com Deus por mim.
É a mentalidade de Moisés. Vai lá, Moisés, fala você com Deus. Fala, você está mais, ó. Isso é uma criança errada. Como vamos ter um grande despertamento no mundo se os cristãos estão travados? Sabe, ensinar o ministério da antiga aliança dá muito lucro para muitos pregadores. Dá muito lucro. Eu garanto para você que grande parte das reuniões que falam que existem em muitos lugares, não existiriam mais se as pessoas entendessem a nova aliança. Porque liberta as pessoas, não mantém as pessoas escravas. Amém? Isso é algo muito poderoso. Nós vimos aqui na semana passada, algo muito poderoso sobre, então em Moisés, na velha aliança, você tem medo. Agora em Cristo, você se torna ousado, ou glória. 2 Timóteo 1,6: Por essa razão, torno a lembrar-lhes que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Diga, Deus não me deu espírito de covardia. Amém? Toda a base da nova aliança está agora ligada a você ter o Espírito Santo. Você ser residência do Espírito Santo. O Espírito Santo é medroso? O Espírito Santo é covarde? Então, que Espírito está atuando em você? Não é o Espírito de Deus? Então, o Espírito de Deus é o Espírito de ousadia. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Irmãos, vai acabar na nossa comunidade essa cultura de medo. Amém? É a cultura da ousadia. Eu tenho vergonha de falar. Não, mas qual Espírito está operando em você? Sabe, quando em 1 Coríntios fala sobre o corpo de Cristo, e fala que nós somos um corpo com diferentes membros, diferentes funções. Mas tem uma função que todos os membros do corpo de Cristo têm: falar. Se você olhar lá, todos falam. Por quê? Porque nós precisamos testemunhar da nossa fé. Amém? E a nossa fé também tem que ser comprovada com sinais. Amém? Agora deixa eu continuar aqui avançando. Outra coisa importante. Então a primeira é a cultura do intermediário. Moisés vai fazer no meu lugar. Por quê? Porque isso é baseado na cultura do medo. Eu tenho medo de me relacionar com Deus. Como que eu destruo isso? Me relacionando baseado na justiça de Cristo. Cristo é minha justiça. Tem gente que acredita ainda que está debaixo de uma maldição, porque saiu de uma determinada comunidade, o determinado líder lá disse: eu não te dou a bênção. Como não te dá a bênção? Eu não estou ensinando aqui você desonrar líderes, nada disso. Mas sim confrontar todo espírito que vai contra o Espírito de Cristo. Amém? A pessoa fala bem assim: você está sendo daqui, mas está sendo sem minha bênção. Aí eu tenho que pensar: puxa, estou sendo com a bênção de Jesus, então tá bom, vou ficar sem a dele. São situações que a gente aceitou como normal, mas que tem mantido pessoas em uma prisão. Como que alguém acha que está na posição, de reter algo que já foi dado por Jesus? Não tem isso na Bíblia. Amém? Agora vamos lá. Outra cultura que trava, que nós temos que entender: Deus quer fluir, Deus quer que as pessoas sejam salvas, Deus quer que as pessoas experimentem o seu amor, o seu poder, sua graça. Isso vai acontecer através da igreja. Mas se a igreja for despertada, ativada. E aqui, irmãos, um ponto importante: a cultura de ficar só pedindo para Deus, em vez de usarmos nossa autoridade e cumprirmos nosso chamado. Primeira coisa que eu quero falar aqui: eu não quero de maneira nenhuma desvalorizar a oração. Amém? Eu não quero de maneira nenhuma que você entenda
que não é importante você ter momentos de profunda comunhão com Deus. Isso vai ser revolucionário na sua vida. Mas eu quero falar aqui de momentos, né, e depois eu vou usar a vida de Jesus aqui para ficar mais claro, que em vez de você usar a sua autoridade, em nome de uma pseudo-espiritualidade, você fica pedindo para Deus fazer o que você deveria fazer. Amém? É interessante aqui algumas coisas que Jesus falou para os seus discípulos. Por exemplo, em Mateus capítulo 10, verso 8, curem os enfermos. Puxa vida! Cure os enfermos. Ressuscite os mortos. Purifique os leprosos. Expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Que coisa poderosa, né? Vocês vão lá e cure os enfermos. Expulsem os demônios. É interessante que até em relação aos demônios, normalmente a gente ora, é difícil ver alguém orando pedindo, Deus, eu queria te pedir aqui agora que você expulse esse demônio aqui. Normalmente você vai lá, capeta, né? Todo espírito do Atlético, né? Olha lá. Aí não, né? Do coxa é benção. Amém, amém. Todos esses espíritos ruins, essas legiões que estão aqui do Atlético, do coxa, então. Mas você, o que acontece? Você vai lá e usa a tua autoridade, você expulsa. Quando chega na enfermidade, você começa, meu Deus e meu Pai, eterno Deus da glória, em Deus que não há mudança e sombra de variação. Se for da tua vontade, ó Pai. Você dá uma volta e vamos lá, cure os enfermos. Cure. Perna cresça. Lázaro, sai para fora. Irmãos, você já viu que chocante é... Quanto tempo foi a oração de Jesus para ressuscitar Lázaro? Vamos reunir a igreja aqui num reloginho de oração. 48 horas por Lázaro. 72 horas por Lázaro, né? O médico fala, ó, tem 72 horas agora. A gente faz a corrente ali, o quê? 72 horas por Lázaro. O que Jesus fez? Lázaro, sai para fora. Pode observar, Jesus curou, a Bíblia não consegue conter tudo que Jesus fez, e você pode observar, muito simples, Jesus não gastava tempo, ele dava uma palavra de comando e de autoridade. E nós fazemos reloginho, e nós, né? Essa semana eu recebi lá, continue orando por fulana, ela precisa, assim, o combustível, é como se o coraçãozinho dela estivesse dependendo da nossa mão, tá lá batendo, paramos de orar um pouquinho, diminuiu o coração dela, voltamos, e se nós agora, mais gente, eu escutei um dia de um homem assim, ele falou assim, milhares de pessoas oraram pela minha filha, eu não consigo entender por que ela morreu. E Jesus era muito simples e prático. Enxergue. Demônio, saia. Porque ele sabia a autoridade que ele carregava. E nós precisamos aprender. Em Cristo toda a humanidade tem direito à cura. Nós, pela fé, trazemos essa realidade do céu para a terra. Amém? Isso é algo muito importante. Será que existe alguma pessoa que você está orando há muito tempo para ser salva, mas que você nunca pregou para ela? Senhor, visita o fulano lá agora. E Deus fala, por que você não visita também? Só eu tenho que visitar. Já viu assim, né? Senhor, agora, Senhor, visita o fulano no quarto lá do Erasto. Por que você não vai lá? Que tal você ir lá tarde hoje? Não é bom também?
Senhor, agora ali no evangélico, Senhor, visita o Beltrano. Vai lá também, irmãos, 14 horas. Liga lá e pega, fala com a família e vai também. Não é muito? Já orei por ele, já. Você só ora remota, teleconsulta com você. Existem palavras de comando à distância? Existem também, às vezes você não pode ir lá mesmo. A grande questão é, nós temos a nossa autoridade. Agora, olha que coisa interessante aqui, 2 Coríntios 5,17. Portanto, o mundo é tão clerical, irmãos, que infelizmente não é qualquer pessoa que pode entrar no hospital para orar, né? Tem que ter a carteirinha de pastor. Até nisso o diabo está atuando, né? Para travar os crentes. Mas se quiser eu faço carteirinha para todo mundo aqui. Virou todo mundo missionário. Estão ungidos hoje em nome de Padre, em nome de Filho e Espírito Santo. Amém? Vão lá, vocês são tudo missionários a partir de hoje. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Olha que coisa, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Ou seja, nós fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo. Aí o que aconteceu aqui? Está lá na tela? O povo lá está meio desanimado da projeção? 2 Coríntios 5,17. Ó Deus, vai, faz, Senhor. Faz. É mais fácil o irmão apertar lá, não é? Próximo versículo, 18. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E o que ele fez? O quê? Opa! Então parece que Deus já fez a parte dele. Jesus precisa morrer por alguém ainda na cruz? Mas muitas pessoas ainda precisam desfrutar dessa reconciliação. Como que elas desfrutam? Deus deu à igreja o ministério da reconciliação. Vamos lá, segue. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o mundo e não levou em conta as transgressões dos homens. E o que aconteceu aqui? Então, ao invés de você ficar mandando Deus ir lá, Deus está falando, vai vocês. Irmãos, eu encontrei muito pouca passagem bíblica que dá uma conotação até de ficar orando muito por salvação de pessoas. Paulo ora pela salvação dos judeus, mas o Espírito, a maior parte da Bíblia no Novo Testamento é outra coisa acontecendo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, mas deixa eu terminar esse texto aqui. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio. Irmãos, evidentemente, por que tem algumas igrejas que crescem mais? Porque tem mais gente que prega. Eu falo para você, tem muito mais a ver com mais igreja que prega do que mais crente que fica orando para as pessoas serem salvas. Nós precisamos pregar. Amém? Isso é algo muito poderoso. Por amor a Cristo, suplicamos, reconcilie-se com Deus. Aleluia! Amém? Então vamos pregar. Você está na frente da pessoa e está falando, Espírito Santo, fala. Fala, Espírito Santo. Fala, o Espírito Santo fala. Pode falar você. Eu te ajudo. Vamos lá. Vamos falar junto então.
Olha que coisa interessante, alguns versículos. Efésios 6, 19. Orem também por mim, para que, ao falar, me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Quem teria que falar? Paulo estava orando o quê? Para que Deus falasse? Não, Paulo estava orando para que ele pudesse falar, para que quando ele falasse, amém? Para que ele fosse destemido. Glória a Deus. Quantas vezes você estava com a oportunidade na mão e você teve medo? Eu tive medo. É ou não é? Era você para falar. E Paulo fala aqui no verso 20: pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Sabia que tinha um dever para que eu fale com coragem. Glória a Deus. Colossenses capítulo 4, verso 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveite ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Olha que coisa poderosa aqui. Amém? Não perder nenhuma oportunidade. Falar aqui ousadamente. Todo esse é o contexto. 2 Colossenses capítulo 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor seja propagada rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Ou seja, todo momento o apóstolo Paulo, quando está pedindo oração a respeito dele, está pedindo realmente isso. O quê? Ousadia, coragem, para que ele pudesse propagar a palavra de Deus. Isso que nós precisamos. Queremos sarar Curitiba? Precisamos de homens e mulheres com coragem, que não perdem a oportunidade e proclamam a palavra de Deus. Agora, isso é muito interessante. Eu não quero de maneira nenhuma que a oração seja desvalorizada aqui hoje. Quando nós olhamos a vida de Jesus, nós encontramos um perfeito equilíbrio entre a devoção espiritual, numa vida de oração, e um envolvimento ativo com o cumprimento da missão dele. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, buscando renovação espiritual e comunhão com o Pai. Então a oração é muito importante. Lucas 5,15 diz o seguinte: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Verso 16: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Nós vamos encontrar outros textos aqui. Marcos 1,35 fala o seguinte, Marcos 1,35: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se,
saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Está projetando aí, né? Onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Verso 38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Então nós encontramos aqui Jesus, que tinha profunda comunhão com Deus, amém? E nessa comunhão com Deus ele se alimentava, ele se renovava, ele ouvia as direções do Pai, mas também uma intencionalidade clara no cumprimento da missão de pregar o Evangelho. Então está aqui no mesmo texto, ele se retirou bem cedo. Eu não acredito que a madrugada tem um poder maior, eu não acredito que a fila é menor, porque no nosso caso a China já está em plena atividade. Amém? Eu acredito realmente que é o seguinte, é a prioridade, no sentido, é algo muito importante. Jesus usava o horário que ele tinha, a madrugada, primeiro momento, para buscar renovo, direção, fortalecimento do Pai. Para quê? Para cumprir a missão. Não era um negócio assim só de ficar me embriagando, vamos ficar tocando aqui um louvor, e cada um cai aqui, outro cai ali, e cai, levanta e cai, mas depois não prega, depois não cumpre a missão, depois não cura ninguém, depois não expulsa nenhum demônio, não. Eu lembro uma vez que nós estávamos no mover com jovens, aí vem os missionários e caía, levantava, caía, e aí nós tínhamos que evangelizar. E chegou a hora de evangelizar, uma irmãzinha estava caída, e ela ficou caída lá, e eu falei bem assim: minha irmãzinha, vamos levantar, agora é hora de pregar. Peguei ela pelo braço, levantei ela e falei para ela ir pregar. Estava gostoso para ela lá, estava... Tudo isso é muito bom, mas tem um propósito: pregar. Lucas 6,12, né? Jesus passou a noite orando antes de escolher os 12. Se você ler lá o texto, não vou poder ler todos os textos. E depois que ele escolheu os 12, ele foi pregar. Eles foram pregar, irmãos. Foram curar os enfermos. E sempre você vai encontrar nos textos de Jesus: ele pregava, curava os enfermos e expulsava os demônios. A mensagem sempre era acompanhada com sinais. Então deixa eu falar algo para você aqui hoje. Você não pode aceitar na sua vida que você tenha medo de expulsar um demônio. Comece treinando expulsando o seu mesmo. Praticando a autolibertação. Uma vez me perguntaram, tinha na apostila de libertação, autolibertação. Acho que foi a Fabíola que me perguntou: mas se na autolibertação ficar manifestar? Eu falei: não sei. É sério, no nosso meio nós não vamos aceitar essa cultura do intermediário, que existem outras pessoas que vão expulsar demônio no seu lugar. Amém? Então, oração é uma fonte de força, orientação e renovação espiritual. Para quê? Para o cumprimento da missão. Não é que lá na oração você vai ficar falando para Deus fazer o que você tem que fazer. Lá você vai ficar meditando, né, em quem você é, comunhão com o Pai, amém? Se renovando na presença dEle, rendendo graças a Ele, e depois nessa força, com essa convicção de fé de quem você é, você vai lá e vai cumprir a missão. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Deus quer nos desafiar hoje, como igreja, a adotarmos o modelo de Jesus. Sermos uma comunidade de profunda intimidade com o Espírito Santo, mas que nessa intimidade recebe força para cumprir a missão. Amém? Nós vamos cumprir a nossa missão, em nome de Jesus. Vamos cumprir a nossa missão de forma poderosa, para a glória de Jesus. Vamos fazer o seguinte, eu vou parar aqui hoje, amém? Eu tenho um assunto aqui muito importante que, infelizmente, né, transformaram o mover de Deus num dia certo,
no lugar certo e com a pessoa certa. Então, normalmente é o domingo, é no prédio da igreja e é com o pastor. Isso tem travado o mover de Deus. Nós podemos ver Jesus em movimento, e aonde Jesus estava, ali virava o mover de Deus. Amém? Nós transformamos o mover de Deus numa cultura de campanhas e perdemos a cultura do indo. A tradução de Marcos é indo por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Você carrega o mover de Deus. Nós temos esse lugar que nós nos reunimos. É uma reunião importante. Nós podemos ver Jesus com os seus 12, eles tinham um momento só deles. Nós temos esse momento, nós temos a reunião nas casas. Mas Deus não está preso nessas 4 paredes. O mover de Deus não está aqui nesse lugar. O mover de Deus não está só no domingo. E o mover de Deus não está comigo. Amém? Infelizmente o mover de Deus foi transformado ao dia da libertação, ao dia da cura. Mas com Jesus era diferente. Todo dia era o dia da cura. Todo lugar era o lugar da cura. E toda pessoa que cresce nele podia ser um instrumento de cura. Amém? É assim que Deus quer que flua através de nós. Um destravar. Amém? Não é a cultura de Moisés, vai no meu lugar. Não é a cultura, eu vou apenas levar para que alguém ore no meu lugar. Não, é a cultura de entendermos quem somos. Assumirmos nossa responsabilidade. E assim nós vamos ver muitas pessoas sendo alcançadas. Essa semana, o seu campo missionário aqui de alguns, quem estuda aqui? Levanta a mão. Ou pelo menos quem vai para a escola. Amém. Tem alguns, né? Estudar a gente não sabe, pelo menos para você não mentir, né? Pelo menos está indo para a escola. Que você vá com uma outra mentalidade. Eu estou aqui sim para estudar, mas principalmente eu tenho uma missão. Eu quero ser usado por Deus na minha escola. Se tiver alguém precisando de cura, libertação, ser salva, obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou a mim esse lugar, essa sala, esses amigos. E eu não vou negligenciar a minha missão, eu não vou me acovardar, porque o espírito que eu recebi não é o espírito de covardia. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Levante suas mãos assim. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Espírito Santo. Aleluia. Você quer ser usado por Deus? Não tem nada mais precioso do que ser usado por Deus. Aleluia. Você quer ver através do apelo que você fizer, pessoas entregando a vida para Jesus. Diga assim: Senhor, eu quero me responsabilizar pela minha rua, pela minha família, pelo meu trabalho. Eu sou um instrumento do seu mover. Eu carrego algo precioso, e isso não vai ficar retido. Eu vou manifestar ao mundo aquilo que eu carrego. Amém? Você crê nisso? Se renda ao Espírito Santo agora. Diga: Espírito Santo, me usa, eu quero ser usado. Aleluia, eu quero gastar minha vida para ser usado por Deus. Aleluia, eu quero ver muitas pessoas sendo alcançadas através da minha vida. Aleluia, 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 aleluia.
minha voz, as muralhas vão ao chão, a autoridade em mim. Jesus me deu. Isso, cante em fé, isso aí. Quando a boca eu abrir, os milagres vão surgir, a autoridade em mim. Jesus me deu. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, a autoridade em mim. Jesus me deu. Quando a boca eu abrir, os milagres vão surgir, a autoridade em mim. Jesus me deu. Quando eu ergo a minha voz, as muralhas vão ao chão, a autoridade em mim. Jesus me deu. Quando a boca eu abrir, os milagres vão surgir, a autoridade em mim. Aleluia! Jesus me deu. Tu és meu campeão. Gigantes caem, mas tu nunca perde e nunca perderá. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu posso crer em ti. Estou sentado num lugar celestial, invicto. Contigo estou sentado num lugar celestial, invicto. Contigo que tudo ganhou. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem autoridade, amém? O diabo está trabalhando, usando a Bíblia para convencer você de que você não tem autoridade. A Bíblia fora de contexto se torna uma arma até na mão do diabo, porque ele usou a Bíblia para tentar Jesus. E o Espírito Santo está te trazendo aqui esses domingos para convencer que você tem autoridade. Para que o mundo conheça a glória de Deus, é necessário que o corpo de Cristo se desperte de forma poderosa. Deus quer usar você essa semana. Deus quer usar a sua casa. Você não está naquele bairro, naquela cidade, simplesmente por acaso. Nós precisamos despertar nesses dias de forma poderosa, poderosa. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu estou aqui para pregar a palavra. Eu estou aqui para trazer a mensagem. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser usado por Deus. Né? A Irene teve grandes oportunidades recentemente para ver pessoas que, na sua última oportunidade, a Irene pôde pregar o Evangelho e elas conhecerem Jesus. E hoje elas têm o nome delas escrito no livro da vida, porque ela foi lá e pregou a palavra. Acho que tem duas amigas dela que faleceram já, né? A primeira que eu fiz o velório, a Cida, e a Rose, que esteve conosco recentemente aí nos cultos, faleceu. Mas as duas receberam a palavra e receberam a vida eterna, porque uma irmã simples no natural, mas poderosa no espiritual, pode pregar a palavra. Dois nomes que eu estou lembrando. Nós gostaríamos que elas tivessem sido curadas, mas não cabe a nós questionar depois da morte. Louvado seja o nome do Senhor, porque elas conheceram a vida eterna.
Famílias foram alcançadas por quando um homem foi alcançado e pregou para os filhos. Sua rua pode ser transformada. As pessoas que trabalham com você podem ser transformadas. Pode ter a sua eternidade mudada. Paulo, irmãos, o apóstolo da graça, em Atos ele fala que ele tinha tanto zelo por pregar o evangelho, que ele levava tão a sério. E ele falou assim: eu sou inocente sobre o sangue de vocês, porque eu preguei para vocês. Sabe, irmãos, é muito sério essa responsabilidade, essa incumbência que foi dada à igreja, de pregar o evangelho. Eu quero falar algo para você aqui de todo o coração. Semana que vem nós vamos aprofundar nisso. Sabe por que nós não fazemos muitos eventos? Sabe por que nós não temos muitos cultos? Sabe por que aqui não tem um culto de libertação? Sabe por que aqui não tem um culto de cura? Por mais que aqui aconteça uma cura nesse momento. Mas esse culto aqui é de ensino. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos que existe o dia da cura e nem o profeta da cura. Nós acreditamos que o mover de Deus acontece através do corpo de Cristo. Nós não acreditamos que nós temos que trazer os doentes para serem curados aqui. Nós acreditamos que nós fomos levados por Deus aonde os doentes estão. Amém? Nós não temos que esperar a conferência de curas. Nós temos que ser a conferência de cura. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Deixa eu falar algo para você. Nós não queremos que você espere um encontro com Deus. Nós queremos que a nossa vida e cada encontro conosco se torne um encontro com Deus. Lá vai ser um retiro de fortalecimento espiritual. Nós não queremos que você ache que os presbíteros da igreja são o Moisés que você vai levar em novembro. Eu quero tanto que essa pessoa ouça a palavra, eu vou levar lá em novembro. E lá eles vão pregar sobre a graça de Deus. Misericórdia, diga misericórdia. Misericórdia. Quem disse que temos até novembro? Essa semana era o aniversário do pastor Levi. Mas não está mais entre nós, faleceu. E a gente não esperava que ele fosse falecer. Porque a nossa vida é como um sopro, é como uma neblina, que logo se dissipa. Nós não temos a certeza que essa pessoa que você está programando levar no encontro de novembro, ela chegue até novembro. E nós estamos cometendo um grande erro, achando que 2 ou 3 irmãos vão pregar o evangelho no nosso lugar. Misericórdia. Vou ser agora bem, está amarrado. Amém? Isso é muito sério que eu estou falando para você. Amém? Nós, como igreja, pregamos o evangelho. Nós vamos aonde os enfermos estão. Nós pregamos a palavra. E nós fazemos o apelo. E se ela nem puder vir aqui para batizar, nós vamos batizar onde ela puder estar lá no último momento. Amém? É assim que funciona o evangelho. É o corpo de Cristo funcionando. Em nome de Jesus. Receba a ceia agora. Em nome de Jesus. Vamos adorando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Diga: eu sou um instrumento do mover de Deus. Eu carrego o mover de Deus, porque o Espírito Santo habita em mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia.